Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal nesta terça-feira, trazendo as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport, onde André Hernan traz as últimas informações dessa viagem do Palmeiras para os Estados Unidos para jogar o Mundial de Clubes contra o Porto. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Mas pelo ponto de vista do derby aí, como é que os clubes encararam esse confronto? Estão preocupados com isso, especialmente pelo lado do Palmeiras, que tem uma Copa do Mundo aí à vista, Hernan? Não está pensando nisso agora ou cai com algum tipo de preocupação? Quem tem que se preocupar mais com o outro? O Corinthians se deu melhor no Campeonato Paulista. Não, é aquela velha história. O ano passado, inclusive, foi até tema de uma troca de WhatsApp. O ano passado, o Palmeiras caiu para o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil, né? O Flamengo do Tite. E aí a frase que eu ouvi foi: pô, de novo demos azar de pegar um time gigante, um grande clássico confronto. Nesse caso ainda é o maior rival nas oitavas. Hora de tirar essa zica do ano passado. E caiu com o Botafogo também na Libertadores. Na Libertadores, né? Também foi eliminado. Foi nas quartas, né? Sim. Nas quartas. Não, da Libertadores foi oitavas. Oitavas também, né? Oitavas porque depois também. passou e pegou o São Paulo nas quartas. Estamos aí mostrando os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo e Atlético Paranaense, Galo e Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense Internacional, grande jogo também, Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco, Botafogo e Bragantino e esse que a gente está falando, o derby Corinthians. É engraçado que quando você vai falar com qualquer pessoa de clube, seja de comissão técnica, jogador ou dirigente, sobre sorteio e confronto, as respostas são sempre quase as mesmas, assim. Óbvio que queria ter pego um time mais tranquilo. Tipo assim, obviamente que o Palmeiras gostaria de ter pego o CSA, por exemplo. Ia ser um time mais tranquilo. Mas é aquela velha história, se tiver que ganhar do Corinthians, vai chegar com muito mais moral e confiança nas quartas, para pegar o outro clube. Então, assim, é sempre meio que uma resposta, não vou dizer que é uma resposta padrão, mas as respostas são meio parecidas, assim. O São Paulo, por exemplo, ficou muito satisfeito de pegar o Atlético Paranaense, gostou. Porque é um confronto de Série A contra Série B nesse momento. É sempre difícil jogar contra o Atlético Paranaense. Mas nesse momento tem 4 confrontos de Série A contra Série A e 4 que não são de Série A contra Série B. E tem um que é Série A contra Série C, né? Que é o Vasco e CSA. E o Bahia e Retrô. Bahia e Retrô. Também. Mas você vai ter Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Atlético, Fluminense, Internacional, Botafogo e Bragantino. São 4 jogos de Série A contra Série A. É melhor pegar um Série A contra Série A ou pegar um Série A contra Série C? Em tese, é melhor pegar a Série C. Série A contra a Série C. Embora as zebras possam aparecer, né? Mas é claro que, em teoria, é melhor. Eu entendo que ontem no Palmeiras, quando a gente estava aqui fazendo, porque o penúltimo jogo sorteado foi Corinthians e Palmeiras. E a antepenúltima bolinha sorteada foi Palmeiras, ou seja, o Corinthians foi sorteado. E aí sobraram 3 bolinhas, Palmeiras, Bragantino e Botafogo. Naquele momento, eu tenho certeza que no vestiário do Palmeiras, os caras não queriam que saísse a bolinha Palmeiras. E por um motivo muito claro. Qualquer jogo pro Palmeiras, pensa no confronto do ano passado que a gente citou agora. Foram 2 pedreiras. Foram 10 jogos em 30 dias, sem descanso para a perna nem para a cabeça. Nesse aqui, quando você pega um universitário na hora do almoço, você fala, putz, vai dar para dar um descanso, que não é uma final. Aí você pega o único jogo, tinha 2 jogos, tinha 3 jogos que não podia descansar. Era São Paulo, Flamengo e Corinthians. O Santos não tá, então qualquer outro jogo não podia ter. Mas perdeu o Botafogo de novo. Mas tudo bem, dá para tirar um jogador no segundo jogo, dá para poupar um jogador ali. Palmeiras e Corinthians, se você perder, é crise antes da Libertadores. Mas isso pelo lado do Corinthians também, né? O Corinthians também não quer enfrentar o Palmeiras, né? Pelo derby. O Corinthians tem menos a perder, porque o Corinthians tem muito a ganhar. E o Corinthians já ganhou. Ganhou um título em cima do rival neste ano. Então já tem esse crédito ali do Paulistão, né? O Paulistão que foi muito comemorado, os rivais estão tirando um sarro, tratou o Campeonato Paulista como se fosse um Mundial, mas fato é que foi um título, então já tem esse crédito. Claro. Falando de jogadores convocados, vamos falar agora do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, que já bate aí na porta e o Palmeiras já está montando o seu planejamento. Vai disputar a competição.
O grupo já viaja no dia 8, que é na próxima segunda-feira, mas o Palmeiras tem 8 atletas convocados nesta data FIFA. E aí o clube teve que armar aí um planejamento para que eles possam se integrar à equipe. A gente está vendo aí os desfalques do Palmeiras nesse primeiro momento, na viagem, não é na competição, tá, gente? É só no início da preparação. O Estevão, que está na seleção brasileira, o Richard Rios na Colômbia, Gustavo Gomes na seleção paraguaia e o Piquerez na uruguaia, assim como o M. Martínez. Facundo Torres também faz parte da seleção uruguaia, Benedetti na seleção sub-20 e o Luíde também. Então, esses são os desfalques do Palmeiras no início da preparação para o Mundial. O time viaja na segunda, esses atletas aí jogam na data FIFA, que vai até o dia 10. E dia 11, esses jogadores viajam junto com a presidente Leila, que mudou a sua programação e deixou o seu avião reservado aí para ir com esses atletas para se juntarem ao grupo, sendo que o Palmeiras estreia no dia 15 contra o Porto no Mundial de Clubes. Como é que está sendo essa preparação? Foi essa logística que foi pensada a melhor forma possível para que esses jogadores não percam tanto tempo, Hernan? E além de ter o avião, também tem todo um staff ali que vai acompanhar esses atletas, né? Então, os caras já vão fazendo uma recuperação ali no avião. Não é uma viagem tão longa como, por exemplo, se você vai para o Catar, né? Um exemplo. Então, assim, o Palmeiras tem toda a estrutura, o Palmeiras tem toda a logística, tem toda a programação, e aí para sentir menos o efeito, né? Já chegar lá e já poder ter condições de treinar e já entrar com no ritmo dos outros para essa preparação para o Mundial. O Palmeiras vai voltar para o treino na quinta-feira, que é o dia do primeiro jogo da data FIFA na América do Sul. Depois ele treina até o dia 9 e no dia 9, que é segunda-feira, viaja. Não está confirmada oficialmente a viagem no dia 9. Dia 9 é segunda, aí dia 10, né, a data FIFA é na terça e na quarta é a Os viagem. jogadores viajam para Carolina do Norte, para Greenwood. Até o nome da cidade onde o Palmeiras vai ficar é verde. Você estará lá, né, PVC? Em Miami. Em Miami você estará. Quando você viaja? Estarei aqui. Estará sempre aqui, por favor. Estarei sempre aqui, todos os dias, menos dia 13, porque dia 13 eu vou estar chegando lá. Todos os outros dias estarei aqui. 13, daqui a 10 dias. Dia 12 eu faço o programa e depois eu vou para o aeroporto. A gente está vendo aí o grupo do Palmeiras no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes. É o grupo A com Al Ahly, Inter Miami e o Porto, a estreia contra o Porto no dia 15. Bom, vamos começar. Você pegou um ponto, não me deixe esquecer dos pênaltis. Mas vamos lá. Você tem alguns jogadores que vão estar contra o Porto, certo? Já dá para quase meio time. O Everton, Piquerez, Gia e Gustavo Gomes. Tá? Já são 4. Aí você vai ter o Estevão, já são 5. Beleza? O Rios, 6. Martínez, 7. Aí... esses 7 vão estar em campo se eles voltarem bem das convocações, zagueiro, da data provavelmente FIFA. O Murilo, 8. Provavelmente, mas não é provável. Isso não é uma... Exato, até porque o Murilo não foi convocado, então, certo? Então é possível que ele esteja no time. É interessante que tá faltando são 3 vagas que podem significar... 3 vagas, tática, exato. Vai jogar o Estevão de meia e o Paulinho e o Vitor Roque como 2 atacantes? Abel, né? É isso, importante. Cara. Né? Vai jogar o Alan de ala pela direita? Então. Abel. Repete. Alan de ala pela direita. Abel não. 3 zagueiros, né? 3 zagueiros? Giai, Gomes e Murilo. Certo? Alan e Piquerez. Ana de Armas já foi, Piquerez. Concentra no pênalti. Não fica olhando, pensando naquela olhadela da Ana de Armas. Aí você tem Martínez, Rios e Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Não tem... o semestre mostrou isso, que isso é o melhor. Mas peraí. Pro Palmeiras Paulinho jogar. E Vitor Roque que ele não colocou até agora. Não, colocou uma vez. Não inteiro, 90 minutos. Mas já colocou, os 2 já jogaram junto, entraram juntos contra o Cruzeiro. Mas no entrou. intervalo.
Não, de Sim, começo. sim. Não rolou, né? Não, então. É isso que eu... Agora, se não der Paulinho e Vitor Roque, explica por que o Paulinho não pode, sim. Um né? jogo desse, pelo amor de Deus. E coloca o Maurício. Também não tem muito para onde correr, sabe? Quer dizer, tem bastante para onde correr, tem bastante time, bastante jogador, mas, cara, não dá para você entrar no Mundial sem 3 zagueiros e 2 alas. Não dá. Pode ser contra o Porto, contra o Al-Ahly, contra o Inter, o Miami, entendeu? Não dá. Este formato de campeonato é para você ter os 3 lá atrás. Giai, tá? Que ainda te oferece saída, pode ir um pouco para o ataque. Gomes e o outro zagueiro, Murilo. Eu gosto mais do Fuchs, porque o Fuchs tem um passe que é melhor do que o do Gomes e do Murilo. Só que, para mim, o Fuchs pelo lado esquerdo fica esquisito e o Gomes pelo lado esquerdo fica mais esquisito ainda. Então, teria que ter o Gomes na sobra, né? Ele é muito importante na bola aérea, é o capitão do Palmeiras, voltou a jogar bem, tem feito bons jogos. Então, você tem aí 8, 9 posições, certo? Que você tá claro quem vai jogar, né? Bom, diante do meu incômodo, quase revolta com o desempenho nos pênaltis, o que vem da instituição ali, cheirando aqui, cheirando ali, é o seguinte: preocupa, mas não é desesperador. Como não é desesperador? Não é desesperador para quem? Entendeu? De 9 cobranças, 4 gols. Entendeu? Porque se o Palmeiras Instituição acha que pode seguir no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, se ele acha que pode seguir... Ou na Libertadores, ou na Copa do Brasil. Exato. Nas Copas, ou nessa Copa precisar do bater Mundo, pênalti. vai precisar bater pênalti. Né? Esse desempenho, 9 cobranças, 4 gols Agora, nessa temporada. Qual foi o último? O último contra o Flamengo. Piquerez. Piquerez contra o Flamengo. Piquerez. Certo. Lembrando que o Estevão perdeu. Também. Fez no rebote contra o Ceará. Agora, é razoável pensar nessa dupla de ataque que o Massini falou, dos caras que nunca jogaram juntos? Não, jogaram já, estão treinando juntos. Jogaram pouquinho. Ok, mas veja. Ou que o Paulinho, de repente, o cara vai se transformar num titular? Se ele abrir Estevão pela direita e Paulinho pela esquerda, ele vai desperdiçar talento. Entendeu? O Paulinho, até pela condição física, tem que jogar como dupla de ataque, como ele jogou com o Hulk. Pode ser ele o Flaco, pode ser ele o Forte, pode ser ele o Luigi, ele o César Maluco, traz de volta, não tem problema, mas tem que ser dupla de ataque. O Paulinho precisa jogar perto da área, não pelo lado. Você já tem o ala, você tem o Piquerez como ala, você tem um segundo volante, um primeiro volante, se precisar fazer cobertura do lado do campo, sabe? É muito desperdício fazer o tempo todo os 2 jogadores de lado ir atrás ir lá na bandeirinha de escanteio. O Palmeiras tem 11 patéticos gols no Campeonato Brasileiro. Por que não faz gol? Antigamente faltava o centroavante. Não, o centroavante está aí, os 2 estão aí. O Vitor Roque morre de inanição. Uma coisa que... Entendeu? Aí eu falo isso aqui, falo lá, e os caras lá falam, mas lá, quando estão com os rivais, que são esses 3 aqui, você detona o Palmeiras. Você detona o Palmeiras. Aí, não estou detonando, estou falando com tranquilidade. Semana, hein? Com tranquilidade. Sabe? Não dá. O Vitor Roque morre de inanição. Quase gritamos de novo, né? Agora vamos dar um tempo. Não, agora vamos pegar leve. Por causa do sorteio. Agora, diante disso tudo, tem tanto jogador, não jogou junto, mas tá treinando, o Vitor Roque e o Paulinho e tal. Não dá mesmo pra você pensar que você pode fazer um time forte, porém não precisa ser os times supra-sumo da qualidade para encarar o Corinthians. Dá, mas o Corinthians... lá depois, lá na frente. Porque foi a pergunta inicial. Sim. Sobre prioridades. Tô pensando no Porto, ele me perguntou do Porto. Não, mas eu pergunto A minha dúvida é se o Abel vai prosseguir no revezamento, que me parece muitas vezes também sem convicção em algumas partidas, as partidas grandes. É isso que a gente está falando. Porque o revezar com 22 jogadores bons que o Palmeiras tem, a gente reveza. Vamos lá, minutagem. Agora, qual o melhor time para jogar com o Flamengo? Qual o melhor time para jogar com o Cruzeiro? Qual o melhor time para jogar com o Porto? Então, vem cá. Ele está devendo essas respostas. O Abel,
além da minutagem, ele pensa em estratégia para o jogo. Então, para o é jogo. isso que Para eu o tô jogo falando. contra o Flamengo, ele queria impedir os lados do campo do Flamengo jogar, por isso o Mike, e colocar o Estevão em cima do menino, no volante do Flamengo. Deu certo, até certo ponto deu, mas a maldição dos pênaltis impediu do Palmeiras fazer o gol. Se o Palmeiras faz o gol ali, eu duvido que o Palmeiras perderia o jogo. Poderia empatar, mas perder não ia perder. Duvido. Pode acontecer, futebol e tal, beleza, mas tô falando assim, conhecendo o Palmeiras como eu conheço. Aí você põe lá, contra o Cruzeiro. Falar depois do jogo que não deu certo, Maurício e Veiga, é fácil. Antes do jogo, o que eu disse, faz todo sentido. É um time que vai ter um toque de bola melhor, jogadores mais técnicos, né? Para conter a intensidade do Cruzeiro no início. Aí você toma 2 gols com 5 minutos, acabou. Aquilo que estava previsto acabou. E devia ter mudado antes, Abel. Coragem, muda antes. Você tem elenco na mão, não precisa esperar o intervalo. Só uma coisa. O Abel vai estar diante de um cenário que ele nunca teve no Palmeiras. A Copa do Mundo de Clubes, ele nunca viveu a competição de 7 jogos em um mês. Não é brasileiro, não é mata-mata de Copa do Brasil nem de Libertadores de ida e volta. São 7 jogos. Por que eu estou dizendo isso? Eu me lembro que quando o Tite acabou a primeira Copa, falaram assim, qual a maior lição que você toma? Que você toma dessa Copa pensando na próxima? Ele disse, eu preciso tomar as decisões mais rápidas. O torneio é muito rápido. Por que ele respondia isso? Por causa do Gabriel Jesus. Ele ficou mal, bancou. E foi bancando até se ferrar na Copa. E ele percebeu que ele não podia fazer isso porque era sempre muito tiro curto, é muito rápido. Ou você toma as decisões... Então, é a primeira vez que o Abel terá 6 ou 7 jogos pela frente, se der tudo certo para o Palmeiras, em um mês. Tudo da mesma competição. Eu não sei como ele vai agir. Eu vou fazer revezamento de minutagem. Não, meu amigão, você não tem revezamento de minutagem. Daqui 4 dias você tem um grandão já foi pela feito sua frente. o revezamento para jogar agora, essas 3 partidas. Eu estou em dúvida como ele vai agir num torneio como esse. Eu não tenho dúvida. Do Mundial. Vou explicar como. Então, só mais um adendo para o Mancini completar. É a primeira vez que ele vai ser um técnico que o mundo vai olhar. Não, já teve outros mundiais, né? Não, ele? O Abel? Dirigindo quem? Palmeiras. Ah, mas diferente, né? Não, mas... É diferente. Essa cobertura é o primeiro jogo é um adversário muito interessante. Difícil. Porque é um time do país dele. Não, difícil. É difícil. Vocês estão com uma imagem completamente deturpada do país dele. Porto. Fez uma temporada ruim, mas ok, é outra coisa, vai ter janela, vai estar... Mas é um time do país dele, é um grande do país dele. Eu estou dizendo assim, ele vai ser olhado... com a faca entre os dentes. Ele vai ser olhado pelos portugueses também, como não é olhado normalmente. A gente fica discutindo aqui, os caras falam de lá, tal. É diferente, E acho que vai ser uma coisa, não só da questão da reação mais rápida, mas da exposição. É uma Copa do Mundo de clubes, né? E a estreia ser contra um time português não deixa de ser um fato curioso, né? Sim. E que ele deve estar pensando bastante nessa situação, né? Claro. O Abel Ferreira dá poucas entrevistas fora do circuito coletivo, certo? Quase nenhuma. Porém, quem acompanha para e passo a carreira dele do Palmeiras para cá, tem alguns lugares onde ele já falou, onde existe uma certa queixa subliminar, tá? Não foi dito assim, aí fora vocês não sabem o que é aqui, né? Mas ele já deixou claro, tá no livro dele, inclusive, tem quando ele chega, qual é o desafio, jogos de 3 em 3 dias, país continental, atravessar o país, né? Como se na visão dele, o mundo ou a Europa não olha para o Brasil com essa minúcia de entender o que passa um treinador tendo que colocar um time a cada 3 dias em campo. Quando mais, ainda 2 ou jogar 80 jogos por ano. Num país que não é que você pega um trem e vai para Fortaleza e demora 40 minutos. Certo? E depois você sai de Fortaleza e vai jogar em Caxias do Sul com menos 2 graus. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do GE.com falando do Palmeiras. O Palmeiras terá 8 desfalques na delegação que viaja para os Estados Unidos já na próxima semana. O Palmeiras irá viajar já na próxima segunda-feira para os Estados Unidos, no dia 9 de junho.
A sede do Palmeiras lá será em Greensboro, na Carolina do Norte. Segundo informações do GE, Gomes, Piquerez, Rios, Emiliano Martinez, Facundo Torres e Estevão, além de Luigi e Benedetti, só chegarão nos Estados Unidos no dia 11. A presidente Leila inicialmente seguiria a viagem no seu jato no dia 9, assim como a delegação do Palmeiras, para chegar junto com o elenco na cidade da Carolina do Norte. Porém, a dirigente mudou o plano para facilitar a viagem dos jogadores convocados e também diminuir os custos do clube, que teria de fretar outra aeronave. Ela seguirá com os atletas e Serginho, massagista do Verdão, que também foi convocado para a seleção brasileira. Os jogadores vão perder o fim da preparação na academia de futebol nesta semana, além das 2 primeiras atividades do elenco nos Estados Unidos, mas chegarão a tempo de finalizar os preparativos para a estreia na competição. O Palmeiras fará seu primeiro jogo, lembrando, no Mundial de Clubes no dia 15, no próximo domingo, contra o Porto lá em New Jersey. Enfim, essas são algumas informações do Verdão. Deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!